Já pensou como é estar ao volante de um carro que parece determinado a te tirar da pista a qualquer custo? Não me refiro apenas a uma viagem com solavancos ou a uma embreagem pesada, estou falando de verdadeiras feras sobre 4 rodas que exigem reflexos extremamente rápidos só para se manterem na metade da reta. Esses veículos não são um desafio comum, são verdadeiros testes para qualquer motorista, fazendo até os profissionais suarem. Hoje, vamos dar uma olhada nos 10 carros mais radicais, tão difíceis de domar que você vai se perguntar como eles foram legalizados para uso nas ruas. E acredite, o que estiver em primeiro lugar fará com que seu passeio diário pareça um porto seguro. Se você também é fascinado pelas máquinas mais selvagens já construídas, clique em inscrever-se agora para não perder mais nenhuma história maluca do mundo automotivo e para que nosso canal continue a crescer. O 10º lugar vai para o lendário TVR Cerbera, um carro que parece um supercarro, soa como um supercarro, mas dirige como se tivesse algo contra você. Esta fera vem completamente sem auxílios eletrônicos, sem controle de tração, sem abraços, sem controle de estabilidade. Só você, sua coragem, seus reflexos e cerca de 400 cavalos de potência tentando te mandar para o buraco a qualquer momento. A embreagem é tão forte que você vai desejar ter uma academia só para sua perna esquerda. A direção? Imagine ter que dirigir um carrinho de compras cheio de dinamite enquanto alguém fica trocando as rodas, é essa a sensação. A filosofia da TVR era clara: recursos de auxílio à condução são para motoristas fracos. O Cerbera aplica esse lema impiedosamente. O acelerador é mais como um interruptor de luz do que um regulador, ou você se arrasta como uma rua de brinquedo ou é catapultado para a órbita como um foguete. Freios? Às vezes funcionam, às vezes não, conforme o desejo de cada um. As coisas ficam especialmente emocionantes assim que chove na Inglaterra, o que acontece praticamente dia sim, dia não. A traseira cede sem aviso, não é um deslizamento suave, não uma derrapagem administrável, mas um giro brutal e instantâneo que faz até mesmo pilotos experientes suarem. Motoristas comuns diriam que é simplesmente aterrorizante. E o cockpit não melhora a situação. Os pedais estão deslocados como se alguém os tivesse instalado às cegas, o câmbio exige a força de um super-herói e a vista lá fora é mais como olhar através de uma caixa de correio. Até mesmo ligar o motor é uma espécie de ritual secreto, girar a chave de ignição, apertar um botão escondido, pisar no acelerador exatamente 3 vezes, caso contrário, o carro morre imediatamente. Incrivelmente, esses veículos foram construídos para vias públicas. Pessoas comuns os compravam, dirigiam para o trabalho e, de alguma forma, voltavam para casa com vida. É como se os engenheiros se perguntassem: como podemos tornar a direção o mais estressante possível? E então elevassem ainda mais o nível. No entanto, é aí que reside o charme louco do TVR. Uma vez que funcionava, uma vez que você o tinha sob controle por alguns segundos, parecia mágico, pelo menos até que ele decidisse desafiá-lo novamente. Essa é a verdadeira experiência do TVR. O 9º lugar vai para o Lotus Elise S1, um carro que entra nesta lista não por sua potência bruta ou dirigibilidade irregular, mas por levar o minimalismo a um nível perigosamente extremo. Este veículo é pouco mais que um kart com placa, uma peça de alumínio e plástico que mal mantém a aparência de um carro. Entrar nele já é um desafio esportivo por si só. As soleiras das portas são mais largas do que as coxas da maioria das pessoas, então é uma questão de se jogar para dentro, torcendo para pousar em segurança e, de alguma forma, se espremer no assento. Uma vez lá dentro, a próxima surpresa nos aguarda, sem direção hidráulica. Em baixas velocidades, estacionar se torna um treino para a parte superior do corpo digno de qualquer academia. O volante resiste a cada movimento, seus antebraços queimam, seus ombros protestam e uma simples tentativa de curva subitamente se transforma em uma manobra de 9 passos. Os pedais estão tão próximos que só uma bailarina com pés minúsculos conseguiria operá-los com precisão. Quem usa tênis tamanho 44 deve estar preparado para pisar no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Dirigir com o calcanhar na ponta do pé não é uma técnica aqui, é um acidente inevitável em câmera lenta. Mas o verdadeiro desafio reside em todas as coisas que faltam. Sem controle de tração, qualquer rotatória molhada se transforma em uma roleta russa sobre rodas. A traseira não perde aderência gradualmente, ela desiste abruptamente, geralmente no exato momento em que você menos espera. A suspensão não é esportiva e firme. É dura como pedra, como se você estivesse trovejando diretamente sobre o asfalto descoberto. Cada tampa de buraco perfura sua espinha, cada junta de expansão parece um pequeno trampolim de esqui. Depois de 1 hora de viagem, você juraria que seus rins estão reclamando. O teto?
Uma espécie de lona que leva 20 minutos para ser instalada, nunca é completamente hermética e, mesmo a 80 km por hora, balança como uma bandeira em uma tempestade. A chuva não vem em gotas, ela entra no coquito em torrentes. As janelas laterais são de plástico e não podem ser abaixadas. Se você quiser ar fresco, precisa parar, remover a janela inteira e guardá-la em algum lugar antes de continuar. O aquecimento existe mais em teoria. A Lotus trata o conforto como uma... O oitavo lugar vai para a Ferrari F40, um ícone, o último modelo a ser aprovado pessoalmente por Enzo Ferrari. Mas por trás da lenda esconde-se uma máquina de tortura capaz de atingir 200 km por hora, sem fazer distinção entre pilotos profissionais e colecionadores abastados. Para a Ferrari, essa fera era um carro de rua, em 1987. Esse pensamento por si só demonstra o quão intransigente esse veículo foi construído. A embreagem tem apenas 2 estados, engatada ou desengatada. Sensibilidade? Nenhuma. Uma partida suave é praticamente impossível, e qualquer um que tente fazê-lo certamente experimentará vários momentos embaraçosos de parada, geralmente diante de uma plateia exultante. O atraso do turbo é gigantesco, mas quando os 2 turbocompressores entram em ação a cerca de 3.000 RPM, tudo se torna uma força da natureza. De repente, quase 500 cavalos de potência disparam, tentando desesperadamente arrancar os pneus traseiros da estrada, em um carro que pesa menos que um Mazda MX-5 moderno. A direção só parece ágil em velocidades muito altas, mas para chegar lá, você tem que quebrar todos os limites de velocidade. Portanto, a resposta não é suave, mas repentina, geralmente pouco antes de você fazer uma curva a 3 dígitos km/h. Os pedais estão próximos um do outro, como um carro de corrida. O pedal do freio exige uma pressão enorme, tão forte que sua perna treme, mas se você pressionar com muita força, especialmente com os freios frios, as 4 rodas travam imediatamente. Abraços? Esqueça. Esta é a pura sensação da Ferrari dos anos 80. O interior é só fibra de carbono, sem carpete, sem isolamento, sem rádio, apenas um rugido infernal de motor, pneus e vento que torna qualquer conversa impossível e até mesmo o raciocínio claro um desafio. As janelas não abrem, mas só podem ser abertas alguns centímetros, e esse é o seu ar-condicionado, em um carro que produz calor suficiente para assar uma pizza. A suspensão é tão rígida quanto a configuração de um carro de corrida, a distância ao solo existe apenas no papel e cada lombada se torna uma armadilha mortal em potencial. A visibilidade traseira é obscurecida pela enorme asa traseira, os retrovisores laterais vibram loucamente, então mudar de faixa exige mais fé no seu destino do que visibilidade em si. O F40 não se importa que tenha custado quase 400.000 euros naquela época, e certamente não se importa que você não seja um profissional. Ele espera perfeição absoluta, e pune até o menor desvio impiedosamente. Um único erro em alta velocidade, e você não está apenas de lado na estrada, mas potencialmente em sério perigo. Esta Ferrari não é um carro para os fracos de coração, mas uma bomba-relógio sobre rodas, um jogo de roleta russa com chances muito baixas de sobrevivência. O 7º lugar vai para a primeira geração do Dodge Viper, a resposta selvagem dos Estados Unidos aos superesportivos europeus. Mas, em vez de focar em precisão ou alta tecnologia, a Dodge optou pela pura força bruta e por um desinteresse quase negligente por qualquer tipo de segurança do motorista. É como se este carro tivesse sido construído exclusivamente para testar a teoria da seleção natural sobre 4 rodas. Sob o capô, bate um V10 de 8,0 litros, que no início dos anos 1990 liberava impressionantes 400 cavalos de potência para as rodas traseiras, na época, um verdadeiro desafio para a Ferrari e similares. Mas, em vez de recursos eletrônicos como controle de tração, controle de estabilidade ou mesmo abraços até 2001, havia apenas você, sua coragem e a esperança de que os pneus traseiros não decidissem de repente entrar em órbita. A primeira armadilha espreita assim que você sai. Os escapamentos laterais estão posicionados exatamente onde você coloca a perna. E eles não são apenas quentes, são tão quentes quanto a superfície de mercúrio. Somente após inúmeras reclamações de proprietários com queimaduras de 3º grau, a Dodge colou adesivos de advertência nas soleiras das portas. A verdadeira solução? Só não toque nos escapamentos extremamente quentes, um golpe de lógica americana. A dirigibilidade em si é um milagre. A traseira não perde aderência lenta e previsivelmente, ela se solta repentinamente, sem qualquer aviso. Num momento de pura aceleração, no outro você está girando 180 graus e olhando para a estrada que acabou de deixar para trás. Pilotos profissionais chamam isso de exigente.
As seguradoras simplesmente o chamam de insegurável. O interior lembra mais uma cela de prisão vazia do que um carro esportivo. Maçanetas? Nenhuma. Abri-las requer um cinto simples. Janelas? Nenhuma nos primeiros anos, nem mesmo com janelas. Apenas cortinas de plástico que você tinha que tirar e guardar em algum lugar. O teto era uma lona que vazava constantemente, e o mecanismo de trava se desgastava rapidamente, então muitos motoristas simplesmente o deixavam de lado. Chuva? É para isso que servem as capas de chuva. Os pedais são tortos, a embreagem exige a força de um levantador de peso e o câmbio dá a sensação de que você está mexendo em um balde cheio de pedras com um cabo de vassoura. Cada troca de marcha se torna uma aposta, se a marcha está engatada ou não, continua sendo uma surpresa. O destaque dessa ameaça em movimento? A completa ausência de qualquer dispositivo de segurança. Airbags? Nenhum. Reforços nas portas? Quase incontáveis. Proteção contra colisões? Pura teoria. Essencialmente, o primeiro Viper era um carro de corrida homologado para as ruas, só que sem os dispositivos de segurança exigidos em uma pista de corrida de verdade. O público-alvo da Dodge? Pessoas que achavam um Corvette muito manso e queriam experimentar como era a sensação de seus ancestrais fugindo de predadores, puro treinamento de sobrevivência instintivo. Cada volta em um Viper de primeira geração é uma dança no fio da navalha, um jogo constante com a morte. A única pergunta que resta é: quão perto você chegará desta vez? O sexto lugar vai para o Porsche 930 Turbo, mais conhecido pelo seu infame apelido, Fazedor de Viúvas. Ele conquistou esse título não por marketing, mas por uma lista assustadoramente longa de acidentes reais. O carro era menos um esportivo e mais um assassino imprevisível sobre rodas, que preferia atacar quando você se sentia seguro. Seu motor se estendia muito além do eixo traseiro, o que por si só era uma receita para uma dinâmica de direção questionável. Combine isso com um turbocompressor enorme da década de 1970 e você teria um veículo pronto para te jogar em um buraco sem aviso prévio. Abaixo de 3.500 rotações por minuto, o Porsche ainda parecia inofensivo, talvez com 150 cavalos de potência, tudo controlável, quase manso. Mas assim que o turbo entrava em ação, a potência máxima o atingia como uma marreta, brutal e sem demora. Em piso molhado, isso significava sobresterço imediato. Em piso seco, puro terror. O atraso do turbo era tão extremo que, ao acelerar na saída de uma curva, você pressionava o pedal do acelerador, esperando desesperadamente por potência, e, de repente, a potência máxima explodia logo na entrada da curva. Até mesmo pilotos experientes eram pegos de surpresa com frequência. A relação de peso piorava tudo. O pesado motor traseiro aliviava tanto a carga do eixo dianteiro que, em curvas rápidas, o carro frequentemente derrapava em linha reta. Mas se você aliviasse o acelerador abruptamente, ativaria a infame sobresterço na decolagem, a traseira cederia imediata e impiedosamente, geralmente com resultados catastróficos. Ajudantes eletrônicos? Nenhum. Era pura engenharia dos anos 70, homem versus máquina, e a máquina quase sempre vencia. Até os freios ofereciam pouco alívio. Sob forte desaceleração, o peso se deslocava tão violentamente para a frente que as rodas traseiras quase se soltavam, então perdia-se a aderência, o equilíbrio tombava e o impacto inevitável se seguia segundos depois. A suposta solução da Porsche era um spoiler traseiro gigante, tipo mesa de chá. Em alta velocidade, proporcionava um pouco de estabilidade, mas abaixo disso, não fazia nada e tornava as características já explosivas ainda mais imprevisíveis. Olhar para o medidor de pressão era como observar a contagem regressiva de uma bomba. Você sabia o que estava prestes a acontecer, mas não quando, e nem quão ruim seria desta vez. Até mesmo os veteranos que dirigiram 911 frequentemente deixavam este carro encharcado de suor, porque o 930 jogava segundo suas próprias regras, mais cruel, mais implacável, absolutamente cruel. Um jornalista certa vez descreveu a experiência como negociar com um chantagista. Você nunca sabe se alcançará seu objetivo ou se acabará de ré, queimando, em uma cerca viva. Mesmo assim, o carro vendeu excepcionalmente bem. Para aqueles que o dominavam, quem quer que domasse seu ousado parceiro de dança, o Fazedor de Viúvas, vivenciava uma experiência de direção quase sobre-humana por alguns minutos de tirar o fôlego, antes que o Porsche tentasse novamente cumprir sua promessa e colocar o medo na sua cara mais uma vez. O quinto lugar vai para o Lancia Delta S4, um carro que era apenas um carro de rua no papel, mas na realidade um carro de rally domesticado do infame Grupo B. Difícil de dirigir é um eufemismo grosseiro. Estamos falando de uma bomba-relógio com placas.
Sob o capô, havia uma potência que desafiava todas as normas da engenharia, simultaneamente sobrealimentada e turboalimentada. Parece loucura? Era. Era como se os engenheiros italianos tivessem tomado cafés expressos a mais e decididos a insultar as leis da física. O resultado: cerca de 500 cavalos de potência em uma carroceria que pesava menos que um subcompacto moderno, pura loucura sobre rodas. A entrega de potência não era apenas potente, era esquizofrênica. Em baixas rotações, o supercharger empurrava suavemente, apenas o suficiente para fazer você pensar que tinha a fera sob controle. Mas então, aparentemente ao acaso, o turbo entrou em ação como uma mula furiosa. Sem aviso, sem transição suave, apenas uma aceleração brutal que fazia os pneus gritarem mesmo em quinta marcha. Em estradas secas, era um jogo de adivinhação sobre quando o turbo explodiria. Na curva, você esperava, e de repente, bam, aceleração total, o carro desviava impiedosamente. Até pilotos de rally experientes perdiam o controle aos montes. O interruptor do diferencial central oferecia 3 configurações: bloqueado, aberto ou algo entre os dois. Qualquer escolha errada resultava em uma árvore por subviragem ou outra árvore por sobreviragem, afinal, você tinha que escolher o tipo de acidente. O chassi era feito de fibra de vidro e Kevlar, extremamente leve, mas frágil como porcelana. Um contato com qualquer coisa mais dura que uma borboleta, e o carro se desintegraria como um castelo de cartas. O tanque de combustível estava posicionado diretamente entre o motorista e o passageiro, porque aparentemente isso não era arriscado o suficiente. A posição do assento era pura loucura de rally. Você estava praticamente agachado no asfalto, vendo apenas um trecho estreito de estrada à sua frente, enquanto os pedais eram minúsculos e próximos um do outro, e o volante era do tamanho de um prato de pizza. Mas o verdadeiro horror era a velocidade, 0 a 100 em 2,5 segundos, e isso em cascalho com pneus dos anos 1980. Aquilo não era aceleração, era teletransporte. Seu cérebro demorava mais para processar o que dizia do que o carro para acelerar. Os freios eram pura tecnologia de corrida, praticamente inúteis quando frios. A frenagem inicial exigia mais oração do que técnica. A suspensão era ajustável, pelo menos em teoria, até mesmo a equipe de fábrica lutava regularmente para encontrar a configuração certa. Os carros privados não tinham a menor chance. No final, o Delta S4 era tão perigoso que anunciou o fim da era do Grupo B. Os carros eram simplesmente rápidos demais, imprevisíveis demais, mortais demais. Mesmo assim, a Lancia construiu 200 versões de rua apenas para atender às regras de homologação, e as vendeu para pessoas com uma capacidade de risco acima da média ou autopreservação abaixo da média. Dirigir um Delta S4 na estrada não era coragem, era um pedido de socorro aberto ao universo. O quarto lugar vai para a Ferrari F50, um carro que a Ferrari apregoou como o projeto definitivo da F1 para as ruas. Não apenas inspirado na Fórmula 1, não apenas tecnologicamente baseado, mas um verdadeiro coração da Fórmula 1, um motor da categoria rainha que, de repente, teve que ser combinado com placas de trânsito e semáforos. Parece um sonho? Na realidade, era um pesadelo sobre 4 rodas. Sob o capô, trabalhava um V12 de 4,7 litros que girava até 8.500 rotações por minuto e só liberava sua potência máxima acima de 8.000 rotações por minuto. Por baixo dele, havia um vazio enorme. Sem torque, sem potência, sem sentido. Para se manter no trânsito da cidade, era preciso dirigir a F50 como se estivesse na pole position em Mônaco, embreagem no limite, rotações no limite, suor na testa. Mas até mesmo arrancar era uma tortura. A embreagem era tão pesada que a Ferrari a declarou necessária, devido à imensa potência. Os donos simplesmente a chamavam de máquina de ginástica de uma perna só. Cada congestionamento de paradas e arrancadas se transformava em um treino de pernas especial. O câmbio, manual de 6 marchas, não era engenharia de precisão, mas um exercício de paciência e força. As alavancas de troca de marchas eram vagas, a distância entre as marchas era longa e tentar encontrar a terceira marcha era como um quebra-cabeça a ser resolvido a 100 km por hora, enquanto o motor rugia como se fosse uma questão de vida ou morte. O chassi? Pura loucura de corrida. Sem teto, não removível, simplesmente inexistente. Um monocoque de carbono ao qual o motor V12 era aparafusado, cada explosão nos cilindros enviada sem filtro pela sua espinha. A suspensão era inflexível, haste de pressão, dura como concreto, conforto zero. Cada tampa de bueiro parecia o impacto de um meteorito.
A suspensão de repente fez até o F40 parecer um sedã de luxo. Mas a dirigibilidade foi a verdadeira lição de física. O F50 ensinou inércia, torque e forças centrífugas de forma brutal, geralmente em marcha ré e sem qualquer rede de segurança eletrônica. Pneus frios? Sem aderência. Pneus quentes? Ainda sem aderência. Pneus na temperatura perfeita? Surpresa, ainda instável. A aerodinâmica foi projetada para velocidades acima de 240 km por hora. Abaixo disso, o carro parecia nervoso e deslocado. Infelizmente, o limite de velocidade em vias públicas raramente se encontra nessa faixa. Os freios, os primeiros sistemas de carbono cerâmica, precisavam de temperaturas semelhantes às das pistas de corrida para funcionar. Na estrada, eram puramente decorativos nos primeiros quilômetros. A Ferrari construiu apenas 309 exemplares, não para mantê-los exclusivos, mas porque sabiam que dificilmente alguém seria capaz de domar aquele monstro. O F50 não era um supercarro para milionários, mas uma F1 de rua para semideuses ao volante, e para todos os outros, simplesmente um experimento sobre rodas que ameaçava a vida. O terceiro lugar vai para o Porsche Carrera GT, um carro que a Porsche queria comercializar como um superesportivo prático. Prático, porém, só se prático significar uma embreagem mais pesada do que levantar o motor de um caminhão e a dirigibilidade estiver constantemente tentando arremessá-lo contra a barreira mais próxima. Essa embreagem não era uma peça comum, era uma embreagem de corrida de cerâmica pura, um interruptor liga, desliga sem folga entre eles. Sem engate suave, sem margem para erro. Cada partida no semáforo terminava com um motor morrendo ou um solavanco brutal para a frente. Qualquer um que comprasse um Carrera GT deveria ter um estoque de embreagens no porta-malas. Mas isso é só o começo da loucura. O motor, um V10 de 5,7 litros, era parafusado diretamente ao chassi de fibra de carbono. Sem coxins de borracha, sem isolamento, nada para proteger contra as vibrações infernais. Mesmo em marcha lenta, o mundo se turvava diante dos seus olhos. Acima de 8.000 RPM, você sentia como se sua alma estivesse abandonando o corpo. E como se não bastasse, a Porsche dispensou toda a assistência eletrônica em 2004. Sem ESP, sem controle de tração, sem chip de seguro de vida. Você ficava sozinho com mais de 600 cavalos de potência e um carro que respondia mais rápido do que você poderia imaginar. A direção era afiada como uma navalha, afiada demais. Bastava um pensamento para o carro mudar de direção. Um espirro na estrada, e de repente você estava perpendicular à estrada no meio do trânsito. A traseira cederia sem aviso, até mesmo motoristas profissionais descreviam o limite como puro caos. A suspensão não era esportivamente firme, mas dura como pedra, como em um carro de corrida de Le Mans. Cada rachadura no asfalto atravessava sua espinha como um choque elétrico. A icônica manopla de câmbio de madeira era um destaque visual, mas em altas rotações, vibrava tanto que sua mão ficava dormente depois de apenas alguns quilômetros. Trocar de marchas então se tornou um jogo de adivinhação, na esperança de realmente engatar a próxima marcha. E então havia a distância ao solo, teoricamente presente, mas praticamente inutilizável. O divisor dianteiro raspava qualquer coisa mais alta que uma folha de papel. Meio-fios se tornaram obstáculos intransponíveis, até mesmo as marcações da faixa representavam uma ameaça à cara fibra de carbono. Alguns proprietários relataram custos anuais de mais de $30.000 só para novos divisores dianteiros. Mas o verdadeiro terror do Carrera GT não estava em seu bolso, mas em sua própria natureza. Ele exigia os reflexos de um campeão de Le Mans e punia cada erro imediata e impiedosamente. Este carro custou a vida de pilotos experientes em estradas secas nas melhores condições. Para todos os outros, não era uma questão de se você iria bater, apenas quando e com que gravidade. O segundo lugar vai para o McLaren F1, um carro projetado não para ser intimidante ou difícil, mas para proporcionar a experiência de direção definitiva. Mas o problema com o definitivo é que ele exige habilidades que poucos humanos possuem. Este carro atinge 385 km por hora e espera que você o manuseie como se fosse um passeio normal de domingo. Tudo neste carro desafia seus sentidos, até mesmo os bancos. A posição de dirigir é centralizada, o que parece futurista, mas se torna um pesadelo em alta velocidade. Calcular distâncias de repente se torna um quebra-cabeça com apostas mortais. Os pedais são ligeiramente deslocados, forçando a memória muscular a falhar. Cada troca de marcha, cada freada brusca, precisa ser planejada conscientemente, enquanto se viaja a velocidades onde até o menor erro pode ter consequências fatais.
A embreagem é paradoxal, leve demais, quase sem resposta. Você a aperta, esperando a sensação certa, mas frequentemente o motor morre ou te joga para frente como se fosse uma catapulta. Então vem a entrega linear de potência, 620 cavalos que não explodem de repente, mas rolam sobre você implacavelmente como um maremoto. Antes que você perceba, você está a 240 km por hora, e seu cérebro está lutando desesperadamente para processar o espaço à frente a tempo. A suspensão é completamente neutra, o que soa bem, mas significa que o carro pode passar de subviragem para sobreviragem num piscar de olhos, sem aviso, sem piedade. Um pequeno erro de direção, e uma curva se transforma em um rolamento mortal. Os freios agarram como um pitbull feroz. Sem precisão cirúrgica no pedal, você é praticamente catapultado pelo para-brisa. Mas o verdadeiro desafio do McLaren F1 não está na mecânica, mas na mente. Cada viagem exige concentração absoluta, a cada segundo. Uma rápida olhada no rádio, se você conseguir ouvi-lo por cima do V12 estridente, e você já percorreu meio quarto de milha. Uma rápida olhada nos retrovisores e você sente como se tivesse digitado um novo código postal. A manutenção é um novo capítulo da loucura. Uma troca de óleo custa $8.000, pneus novos exigem o transporte do carro para a Inglaterra e a embreagem dura apenas 8.000 km, se você tratá-la com cuidado. O McLaren F1 não é um carro que você dirige. É um carro ao qual você sobrevive. Cada quilômetro é um duelo entre homem, máquina e física, e a coragem de continuar é frequentemente mais importante do que qualquer habilidade de direção. O primeiro lugar vai para o Lancia 037, um carro que não é apenas difícil de dirigir, mas praticamente uma tentativa de homicídio do seu condutor. Esta fera era, na verdade, um carro de rally do Grupo B puro, com algumas setas adicionadas para torná-lo em condições de circular, mais espetáculo do que substância. Sob o capô, escondem-se 325 cavalos de potência, distribuídos por um chassi que pesa pouco mais que uma caixa de sapatos. Na década de 1980, com pneus que mais pareciam elásticos de otimismo, isso era pura loucura. O fato de este carro ter sido o último modelo com tração traseira a vencer o Campeonato Mundial de Rally beira a feitiçaria, ou pura força aliada à teimosia italiana. O Supercharger não faz prisioneiros, sem turbo lag, sem lag, apenas potência bruta instantânea que faz as rodas traseiras virarem fumaça já na quinta marcha. A direção é tão direta que a simples ideia de uma curva faz você se curvar. A experiência de dirigir? Imagine sentar-se em um carrinho de compras movido a foguete no gelo enquanto um terremoto assola, usando uma venda nos olhos, e isso ainda é um bom dia no 037. A suspensão é implacavelmente projetada para pistas de rally, molas ultra-rígidas, amortecimento mínimo e cada solavanco é como um soco na espinha. Como se não bastasse, os tanques de combustível estão localizados nas portas, porque a segurança era aparentemente apenas um recurso opcional. A transmissão é pura corrida. A primeira marcha fica onde a ré fica em outros veículos, algo que quase todos os donos aprenderam da maneira mais difícil na garagem em algum momento. A embreagem só conhece dois estados, aceleração total ou motor desligado. Uma partida suave é tão provável quanto ganhar na loteria. Os freios são um mistério físico, frios, mal funcionam, quentes, transportam você para outra dimensão enquanto seus olhos tentam escapar. O interior é de fibra de vidro nua, níveis de ruído além do limite da dor, conversa impossível, embora um luxo. Visibilidade traseira? Uma piada. Qualquer coisa que você não consiga ver é garantidamente um obstáculo em potencial. Sem sistemas de assistência, sem abraços, sem ESP, só você contra a física, e a física geralmente vence espetacularmente. Gasolina demais, morte. Gasolina de menos, morte. Se você levantar o pé numa curva, boa noite. Cada viagem é como uma roleta russa, só que com 5 balas no tambor. 200 exemplares foram construídos, vendidos a colecionadores com excelentes apólices de seguro de vida ou um instinto de morte pronunciado. A maioria desses carros nunca atingiu seu potencial máximo porque, dirigir corretamente, no 037 significa que você pode não conseguir voltar. É exatamente por isso que ele merece o primeiro lugar, ele combina todas as formas concebíveis de loucura automotiva em um pacote mortal e engenhoso. Um carro de corrida com placas, uma obra-prima da loucura, ótimo se você sobreviver à viagem.